Olá pessoal, tudo bem? No nosso vídeo passado nós tratamos das micrometástases axilares, comparando biópsia de linfonodo sentinela e esvaziamento axilar através do estudo IBCSG 2301 e hoje nós vamos incluir as macrometástases nessa avaliação comparando os grupos semelhantes, biópsia de sentinela com esvaziamento axilar, comentando o ACOSOG Z11, que foi um estudo bastante polêmico, publicado em 2011 no JAMA, um estudo multicêntrico, randomizado, de não inferioridade, ele queria provar que o sentinela não era pior que o esvaziamento nesse contexto. Os pacientes foram recrutados entre maio de 1999 e dezembro de 2004 e basicamente se tratou em comparar biópsia de linfonodo sentinela e esvaziamento axilar em N1, pacientes N1 com macrometástase axilar. Esse é um resumo do desenho do estudo, Foram 891 pacientes randomizadas e depois ali de perda de follow-up, retirada de termo de consentimento, acabaram 436 pacientes no grupo do sentinela e 420 pacientes no grupo do esvaziamento. Foram incluídas no estudo os pacientes com mais de 18 anos, tumores até T2, ou seja, até 5 centímetros de tamanho, axilas clinicamente negativas, cirurgia conservadora para todas as pacientes, mastectomia estava fora, a radioterapia adjuvante em mama, não em drenagens, e até 2 linfonodos positivos na axila. Foram excluídas as pacientes que fizeram terapia sistêmica adjuvante, seja quimioterapia ou hormonioterapia, excluídas as pacientes mastectomizadas, excluídos os tumores multicêntricos. A partir de 3 linfonodos positivos também era excluída a paciente e ou doença extranodal, ou seja, o extravasamento capsular também excluía a paciente do estudo. Em nenhum caso era permitido usar imunohistoquímica para diagnosticar a metástase linfonodal. Também foram excluídos os casos de câncer bilateral, de cirurgia axilar prévia ipsilateral ao tumor, pacientes com implantes de silicone em posição retroglandular, paciente gestante ou lactante também foram excluídas do estudo. A randomização foi feita após a realização do sentinela, o que foi bastante criticado, porque não seria o momento ideal. O ideal é que a randomização seja feita antes do procedimento, para que se evite algum viés de seleção ali, a paciente acabe escolhendo se participa ou não do estudo após saber se tem linfonodo positivo, se tem 2 linfonodos positivos, enfim. Foi um motivo de crítica. O esvaziamento axilar, ele deveria conter 10 ou mais linfonodos e constar dos níveis 1 e 2 de Berg, não nível 3. O objetivo primário do estudo foi a sobrevida global, comparar a sobrevida global, e secundário a sobrevida livre de doença. Esse estudo foi encerrado de maneira precoce, num contexto de que a literatura do período no qual ele foi escrito, ele foi planejado, sugeria que a sobrevida global em 5 anos seria de 80% para pacientes nesse contexto de N1. E foi estimado que seria necessário recrutar 1.900 pacientes e haver 500 mortes para iniciar a análise. Em dezembro de 2004, foi recomendado o encerramento do estudo e já fazer a análise dos dados, porque eles preveram que seria necessário 20 anos de seguimento para alcançar aquele planejado inicialmente, então o estudo foi encerrado. Indo para os resultados aqui, características dos pacientes, então idade média ali 54 em um grupo, 56 anos no outro grupo, 69,5% de um grupo T1, 67,6% do outro grupo também T1. Hormônio positivo, seja ele estrogênio e progesterona ou um ou outro, 75,2% do grupo do sentinela, 76,2% do grupo do esvaziamento, e o subtipo do ictal é aproximadamente 82% nos dois grupos. Então, a gente vê que a maioria da nossa população do estudo aqui são pacientes T1, receptor hormonal positivo e subtipo do ictal. Número médio de linfonodos removidos do esvaziamento, 17 a média, variando entre 13 e 22,
e no grupo do Sentinela o número médio foi 2, variando entre 1 e 4 linfonodos. No grupo que esvaziou, foi identificado metástases linfonodais em linfonodos não sentinelas em 27,3% dos casos. E no que diz respeito à presença de micrometástases, a gente falou, né, eu falei no começo, que se trataria de macrometástases do estudo, mas micrometástases também foram incluídas para o recrutamento. Então, no grupo que fez sentinela, havia 44,8% de pacientes com micrometástases, era N1 por micrometástases, e 37,5% no grupo do esvaziamento, um P com significância estatística. Então, assim, também foi motivo de crítica, existe uma contaminação, entre aspas, do grupo do sentinela com micrometástases, o que poderia sugerir que esse grupo tenha resultados melhores. Praticamente 97% dos dois grupos fez terapia sistêmica adjuvante, seja químio, hormônio ou os dois, e radioterapia ali 89,6% do grupo do sentinela e 88,9% do grupo do esvaziamento fizeram radioterapia adjuvante. Ainda em relação à radioterapia, 11% das pacientes do estudo não fizeram nenhuma radioterapia, apesar do protocolo do estudo tenha sido feito, né, tenha sido escrito para fazer, 11% não fez nenhuma, e 18,9% receberam radioterapia em campo nodal, ou seja, radiodrenagens linfáticas, o que também era proibido pelo protocolo do estudo. Isso foi motivo para uma publicação posterior, meio que para explicar o que tinha acontecido e tentar tornar público esses números em relação à radioterapia das pacientes, né? A questão é que essa publicação, inclusive eu vou deixar aqui o DOI, para quem quiser dar uma olhada, essa publicação especificando a radioterapia do Acozorg Z11, concluiu que não havia diferença entre os grupos, ou seja, apesar de uma parte das pacientes tenham acabado irradiando drenagens, isso foi igual entre os grupos. A sobrevida global, que foi o endpoint primário do estudo, não houve diferença, ou seja, o sentinela foi não inferior ao esvaziamento. Após 9,3 anos, 86,3% do grupo do sentinela e 83,6% do grupo do esvaziamento estavam vivas. A sobrevida livre de doença, após 10 anos, 80,2% do grupo do sentinela e 78,2% do grupo do esvaziamento estavam livres de doença com P014, né? Então não houve diferença entre os grupos após 10 anos. E aqui é só um gráfico que mostra a separação de subgrupos, separando as pacientes hormônio positivo e as pacientes hormônio negativo, evidenciando que as pacientes hormônio negativo têm uma sobrevida livre de doença pior ao final de 10 anos. Foi feita uma análise não planejada de subgrupo, né, em relação à radioterapia de drenagens linfáticas, e segundo o estudo não houve diferença em desfecho oncológico ou sobrevida quando comparou-se as pacientes que irradiaram drenagens nos dois grupos, né, no esvaziamento e no sentinela, quando comparado aquelas que não irradiaram drenagens. Então eles concluíram que não houve diferença de desfecho oncológico, recidiva, local, regional, sobrevida global nem livre de doença entre esses grupos. Bom, para a gente finalizar aqui, não ficar muito longo, esse estudo foi muito criticado, né, por algumas questões que eu vou tratar aqui. Primeiro, pelo planejamento inicial falho e que culminou no encerramento do estudo. Eles fizeram uma projeção de sobrevida livre de doença que acabou não condizente com a realidade e tiveram que encerrar o estudo, porque senão eles teriam um acompanhamento, um follow-up gigantesco aí, que acabava que quando eles fossem publicar esse estudo já tinha muita coisa muito mais nova e muito mais moderna. Em relação à radioterapia, o protocolo não foi respeitado em um número significativo de casos, pacientes que acabaram irradiando drenagem e causando uma insegurança ali em relação ao desenho do estudo e realmente quem irradiou o quê, né? Faltou detalhe sobre a radioterapia em 1/3 dos casos, em 1/3 das pacientes não se tinha detalhe sobre como foi esse planejamento, como foi esse tratamento efetivamente da radioterapia. O estudo ele foi desenhado para que o sentinela fosse não inferior
se fosse 25% inferior, ou seja, é muito elevado, geralmente esses estudos de não inferioridade ficam ali entre 5% e 10% de diferença para considerar não inferior. 25% é muita coisa, também foi motivo de crítica. Outro motivo de crítica foi colocar junto as micro e macrometástases, né, porque causa confusão, inclusive no grupo do Sentinela teve uma porcentagem significativamente maior de micrometástases, o que questionou-se que talvez ele tenha sido não inferior ao esvaziamento porque tinha mais pacientes com micrometástases. E houve uma grande perda de segmento, né? 18% de perda de segmento das pacientes é maior do que o usual, né? Os estudos planejam ali em torno de 5% de perda de follow-up. A questão é que, apesar das críticas, ele foi aceito em boa parte da comunidade científica, especialmente nos Estados Unidos, né, onde o estudo foi feito. Então, se a gente for checar o NCCN, para os pacientes que preenchem os critérios de inclusão, eles seguem o ACOSOG Z11, né? E tem alguns estudos em andamento, talvez o mais relevante seja o POSNOC, que é um estudo britânico, que provavelmente vai ser publicado em 2023, o recrutamento finalizou em 2018, que é um estudo com desenho muito parecido do ACOSOG, mas não inclui micrometástase, só macrometástase, e inclui paciente com mastectomia, né? Então, assim, tenta tirar um pouco desses vieses do ACOSOG para ter uma resposta um pouco mais clara, né? Além de ter um protocolo bem rígido de radioterapia para evitar essa questão que aconteceu no ACOSOG e acabou sendo motivo de muitas críticas. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, crítica, comentário, pode ficar à vontade ou deixar no comentário aqui abaixo do vídeo ou mandar para mim por e-mail ou qualquer outra rede social, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.